Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma nova ferramenta que eu venho desenvolvendo há um tempo aqui da planilha de investimentos no exterior e criptoativos. Então, basicamente é uma ferramenta dentro da planilha que serve para que você possa importar os relatórios da Binance e posteriormente eu quero trazer também relatórios de outras corretoras ou exchanges para que simplifique muito ali a hora de você lançar os dados na sua planilha. E se você já adquiriu no passado, fique tranquilo porque essa atualização ela está inclusa, assim como todas as atualizações da planilha de investimentos no exterior estão inclusas e são gratuitas por tempo limitado. Desde o lançamento até agora segue dessa mesma forma. Pode ser que mude mais para frente, mas por enquanto segue da mesma forma. Então, se você tiver interesse na planilha, segue aqui acima um link para que você acesse, conheça e saiba mais informações sobre a planilha. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa acessar e conhecer tudo sobre a planilha. Então, vamos nessa! E antes de mais nada, eu vou explicar para vocês a forma de obter os relatórios. Então, basicamente, a Binance ela oferece vários relatórios que você pode baixar um a um de movimentação é de compras e vendas, outra de permutas, outra de depósitos e saques na plataforma, mas ela disponibiliza também um relatório específico, que é o que está adaptado nesse momento para a planilha, que é o relatório financeiro. E por que eu optei por esse relatório nesse momento? Porque esse relatório permite que você importe todas as informações uma única vez, ou seja, um único relatório do ano inteiro que você pode ali importar dentro da planilha. Então, como você acessa esse relatório, você vai entrar na sua conta, vai acessar ali os ajustes de conta, o painel aqui, e em conta relatórios financeiros, você tem as opções dos anos em que você operou e você vai poder baixar esse extrato anual. Então, com a ajuda de alguns usuários, eu tenho aqui alguns relatórios que eu vou usar de exemplo. Um exemplo aqui, número 1, um menor, um exemplo um pouco maior com mais operações e um exemplo com bastante operações. Essas operações são diferentes e eu vou explicar para vocês algumas coisas durante o vídeo da importação. Então, antes de mais nada, eu vou abrir aqui a planilha, fazer um cadastro rápido de um usuário. Temos aqui a planilha aberta. Fazer um cadastro rápido aqui de um usuário teste. Então, aqui, nome do usuário, um CPF aleatório e aqui vamos confirmar, li e concordo os termos de uso, você pode ler depois. E ali tem uma verificação das configurações do seu sistema para ver se está tudo em ordem. Então, antes de mais nada, em contas do usuário, a gente vai cadastrar aqui a Binance US. E basicamente, a Binance US, quando você faz o cadastro, ela é uma conta que opera em real, você transfere para ela em real e ela é do tipo Exchange. E ela está localizada no exterior. Então, eu adicionei a Binance US aqui e agora a gente já pode passar para a importação. A importação dos dados está aqui na segunda opção. A primeira opção é a janela de operações, que vocês podem fazer os lançamentos manual das operações. Aqui você tem os saldos da conta e aqui os ativos que você vai ter conforme você processa essas informações. E em importar dados você tem uma janela muito parecida com a janela das operações, que é uma janela de classificação. E aqui tem alguns detalhes importantes. Então, no momento a gente tem as corretoras, a gente só tem a corretora Binance, que é um processo beta, tá? Tá em teste aqui, eu espero que vocês testem e deem o feedback de vocês. E dos relatórios da Binance compatíveis tem, por enquanto, o relatório financeiro, que é esse completo. Então aqui você pode selecionar a sua conta. Se você quiser entrar direto aqui e digitar um nome, por exemplo, Binance, e ele não identificar essa conta, ele já vai te dar para cadastrar aqui. Você pode cadastrar, não precisa ficar voltando lá. Mas como eu já cadastrei, estamos com a conta cadastrada. E aqui o filtro das operações, ela serve para quê? Conforme você lança, você pode lançar até determinada data e depois quando você importar o relatório novamente, ele só vai te mostrar as operações após essa última data que você já lançou nessa corretora, para que não fique aparecendo em duplicidade aqueles lançamentos que você já importou. Então aqui eu vou clicar em selecionar arquivo e já está aberta aqui a janela com os meus 3 exemplos. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Se você olhar aqui como é que vem a planilha da Binance, ela vem assim, toda bagunçada, né? Todas as informações no formato CSV, mas só para vocês verem como é que é. E eu vou selecionar aqui o arquivo e vou confirmar.
Então, feita a leitura do arquivo, esse primeiro arquivo ele é bem simplificado. Eu vou mostrar para vocês item a item o que está acontecendo e depois eu vou colocar outros relatórios e dar outras explicações. Então, nesse primeiro relatório a gente tem o primeiro item, o primeiro lançamento, que é um tipo depósito. E o movimento é um movimento de recebimento. Então, Fiat é uma moeda fiduciária. Então, ele está dizendo o seguinte, essa primeira linha foi feito um depósito de R$1.000. Então, quando você clica nessa primeira linha, a própria planilha entende o que está sendo lançado aqui e ela abre aqui a aba movimentação, coloca a data, a conta a gente já está selecionada aqui, as taxas, o tipo de operação que é um aporte, o horário, tudo mais. E quando a gente clica em importar, ela vai passar essa operação daqui, de acordo com os parâmetros selecionados, e vai passar aqui para baixo. E automaticamente ela seleciona a próxima operação. Se a gente clicar aqui embaixo, pode editar também. Então, por exemplo, 1020, ok. Daí eu venho aqui alterar. Ela altera, eu quero adicionar outra, adicionar. Ou seja, aqui funciona como uma janela de lançamento normal, tá? Mas a gente está fazendo aqui, ó, 1000, estamos fazendo só a importação, então tá aqui, ela funciona normalmente. E aqui do lado a gente tem também a parte de processamento, ou seja, eu posso processar essa operação, clicar aqui em processar, e se a gente abre aqui, ó, no dashboard, já tem aqui, ó, que a Binance tem o saldo de R$1.000 em conta. Tá? Então, importar dados, vocês vão ver, já apagou tudo que estava, então a gente vai ter que selecionar o arquivo de novo, exemplo 1, e vocês vão ver que aquele primeiro item, que era o depósito, ele já não aparece aqui, porque eu estou filtrando as operações até dia 12/12, é o horário, que é o horário que a gente lançou o depósito. Essa operação ela já é do dia 12, das 18h13. Então, ela aparece aqui para mim e o depósito já não aparece. Agora, já clicando nessa segunda operação, quando está escrito buy, significa que é uma operação de compra. Tá? E daí a gente tem duas informações, o que foi enviado e o que foi recebido dentro da corretora. Enviado foi 250 BRL, que seriam R$250, e que foi recebido foi 47,17. Como as duas têm o mesmo horário e o mesmo ID de transação, ela faz a seleção desses dois itens. Se eu clicasse aqui embaixo, ela selecionaria esses 3 itens porque tem também a taxa. Nessa daqui tem 3 itens que também tem a taxa. Então, nesse primeiro, ele já identificou aqui que se trata de uma compra, uma operação de compra. Ele abriu aqui a janelinha de criptoativos, aqui embaixo, identificou a operação de compra. O tipo stablecoin, ele identificou porque ele sabe que BUSD é uma stablecoin, tá certo? E aqui, sendo uma compra, R$250, ele já puxou aqui também o PTAX do dia 14/2, tudo de forma automática, e daí a gente vai clicar aqui em importar, ok, já entra aqui essa operação de compra dessa stablecoin, que seria a primeira operação. Então, quando eu processo essa operação, a gente pode voltar aqui, atualiza, a gente já tem aqui, ó, que R$750, porque eu gastei 250, tenho 250 investido, então a minha posição de BUSD 47, preço de aquisição e o valor total. Então, importar dados, vamos voltar lá de novo. Claro que você não precisa fazer isso um por um, eu só estou mostrando para vocês lentamente, para vocês entenderem aqui o passo a passo da operação. Clicando nessa próxima operação, de novo, já filtrou a operação até o horário 18h13, então aquela última que a gente lançou já não aparece mais. E agora essa operação de compra também, mesma coisa, saiu BRL, entrou SAND, ele identifica que SAND é uma altcoin dessa vez, e a taxa ele joga aqui 0,3 BRL aqui, coloca aqui o PTAX, tudo em ordem, importar, e eu vou importar a próxima também, que é a mesma coisa de compra, e vamos entrar nessa terceira operação, que também é compra, e entramos aqui agora nessa quarta operação, é um tipo trade, já é outro tipo. E o que isso significa? O que significa o tipo trade? Significa que eu estou trocando uma moeda por outra. E daí a gente entra num detalhe muito importante da legislação, que é a permuta. Então a gente está permutando, a gente está usando uma moeda para comprar outra. Só que o que acontece nessa operação? Existem duas formas de você fazer isso. Uma delas seria tributando a permuta e a outra seria não tributando a permuta. Por uma questão prática, eu adicionei aqui no importador um buscador de cotação online. Então ele usa a API da Binance
Atualmente tem essa, depois podemos cadastrar mais opções. E tem uma moeda de transição que eu vou explicar para vocês o que é também. O que esse buscador faz? Ele vai buscar o preço desse ativo, o preço de fechamento desse ativo nessa data. Então a gente vai ter um item a mais que seria o preço de fechamento. Se eu desclicar aqui, vocês vão ver que aqui zera, tá? Zerou o valor. Se eu clicar aqui para buscar, ele vai me trazer o valor atualizado. Então, qualquer lançamento que você clica que tenha a questão de busca de cotação, ele vai buscar e vai te dizer aqui qual que é o valor de fechamento daquela data para essa moeda. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Você pode clicar nesse ponto de interrogação e você seleciona a opção tributa permuta ou não tributa permuta. Eu deixo selecionado tributa permuta porque é a forma mais adequada de fazer esse tipo de transação da parte fiscal. Quando a gente analisa contabilmente a operação, você vendeu esse criptoativo por um preço, que seria esse preço, e isso teve um resultado. E daí depois você recomprou, é uma nova compra desse ativo. Tá? Então, por mais a permuta, ela tem a tributação da permuta. Você fala assim para mim, olha, eu não quero tributar a permuta. Então, o seu custo de aquisição, ele continua o mesmo, da primeira moeda para a segunda moeda. Você vai mantendo o mesmo custo de aquisição. Se você tributa a permuta, esse custo de aquisição ele é atualizado pelo valor de mercado da nova moeda. Então, tributando a permuta, esse valor do ETH ele vai ser atualizado pelo novo preço que eu vendi a anterior, ou seja, pelo preço de mercado. Ele é corrigido pelo preço de mercado. Então, ele já faz isso de forma automática para você. O PTAX e o valor do ativo. Então, quando eu clicar aqui em importar, ele já trouxe para cá a permuta com o valor de mercado. E podemos fazer assim com os demais itens também. Nesse caso aqui seria uma venda, que ele já fez a venda da moeda direto. Né? Depois uma compra. Depois aqui em Receive seria uma operação de recebimento em que ele ganhou um prêmio pelo mercado Earn. Esse mercado Earn, ele dentro da Binance é uma forma que você faz o investimento. Você deixa o seu ativo ali alocado e ele fica gerando rentabilidade. E daí, quando ele te manda essa rentabilidade, você cadastra e aqui você não precisa necessariamente do valor de mercado, tá? Porque ele entra na sua conta como uma bonificação a custo zero. A planilha ela vai buscar o valor de mercado, tá? Vai buscar. Mas aqui você não precisa cadastrar, porque não vai afetar em nada no cálculo, tá? Você não precisa. Então, eu vou deixar aqui buscando, mas não é necessário. Agora, lançando os demais, tiveram outros dois lançamentos tipo Earn. Então, importa. Depois aqui, teve aqui uma venda, outra venda, e agora enviado e taxa. O que é isso daqui? O withdraw. Isso daqui é a retirada, ou seja, você tirou da corretora e aqui teve também uma taxa. Então, taxas da transação, ele entrou aqui, os 3,50 ele entrou. A gente vai clicar em importar. Então, em alguns minutos, você já pegou aqui, já lançou tudo, ele já buscou os PTAX, ele já buscou as taxas de mercado, os valores de fechamento de mercado para as permutas. Então, está tudo lançado. Eu não vou processar tudo rápido, porque eu quero mostrar para vocês o item a item aqui, como é que ficaria item a item, como é que a planilha vai modificando e mostrando essas informações. Então, abrindo agora a janela de operações, fica melhor de ver porque a gente já consegue ver a atualização da conta e dos investimentos aqui embaixo. Então, nessa primeira operação de compra, saiu R$300 da conta e entrou aqui 13,047. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já saiu aqui do saldo, já tirou também a taxa, tá? Então, os 30 centavos, e já jogou aqui dentro o contrato Sandy, né? E daí, o contrato não, o criptoativo. Então, quando eu processo a próxima, é outra compra, mais 300, e tá aqui, 13,06. Então, processar, ele já entra aqui 26. Ele agrupou. E isso é interessante também porque a planilha ela trabalha de acordo com a legislação. Então, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Mas você desagrupar, você vai ver que são dois contratos. Esse daqui é o primeiro que foi comprado e esse outro aqui foi o segundo que foi comprado. Mas a gente agrupa e aqui na exibição ele aparece como um só.
E depois a gente, ó, podemos processar aqui, ó, outra compra agora de BUSD. Depois temos uma permuta. E aqui a gente pode olhar o que significa aquela questão da atualização monetária e da tributação. O valor da operação com a tributação da permuta, ele fica R$ 199,30. Aqui ele era 256, então se a gente somar um e o outro, vai dar 399,86. Mas se a gente tributa, coloca para tributar, não tributar a permuta, então o custo ele vai sair dos 400 e vai permanecer os 400. Você não teve nem lucro nem prejuízo. Então aqui, ó, 199,44, 256. Se você somar os dois vai dar 400. Então a forma que eu prefiro fazer é tributando a permuta e você já vai fazendo a atualização de valores e a tributação. Então nesse caso aqui, essa operação de permuta teve um pequeno prejuízo aqui de alguns centavos, tá? E daí depois aqui a gente tem venda, compra. E daí assim, você não precisa ficar fazendo item a item do jeito que eu estou fazendo. Você pode clicar aqui e, por exemplo, até aqui. Clica e dá um turbo aqui. Esse botãozinho aqui é um botãozinho de turbo. Quando a gente fecha, temos aqui, ó, a atualização da carteira. Temos aqui já os ativos aqui distribuídos, ó. O investimento 998 e o valor aqui de cada ativo. Só que assim, agora nessas próximas operações começam as vendas. Então quando você vende aqui, processou a venda, o ativo ele já começa a sair daqui da carteira e o valor aqui total ele pode refletir lucro ou prejuízo. Então essa primeira aqui, se a gente somar, dá 1.001. Então ele continua, na primeira operação ele teve lucro. Nessa daqui, quando a gente processa, a gente somar aqui os dois, ele já teve um prejuízo, já perdeu R$100 aqui nessa operação. E daí depois processa. Essa última é uma retirada dos valores, né? Então, quando eu fecho, atualiza as tabelas. Temos aqui o valor. Depois, meus resultados a gente tem aqui, já mostra as perdas que houveram com essas operações. E depois aqui em meus impostos a gente tem como fazer a verificação dos impostos. E você pode também gerar o relatório até 2023 de rendimentos, de ganho de capital, e ali vai descrever exatamente como você precisa gerar no GCAP. Agora, em 2024, é uma vez só no ano, então você vai lançar tudo isso dentro da sua planilha, e daí você vai ter um consolidado anual para a declaração de imposto de renda. Bom, eu quero mostrar para vocês outros exemplos também de como a gente pode usar esse sistema em outros casos que houveram outros tipos de operações. Então, o segundo exemplo que eu vou pegar aqui, importar dados, apaguei já todos os lançamentos que a gente fez. Exemplo 2, ok. Nesse caso aqui, esse investidor ele não começou a operar em 2022. Então, se você está pegando a planilha, é importante que você faça desde a sua primeira operação. E eu vou mostrar para vocês. Selecionei esse primeiro item aqui. Então, importar. Vamos importar tudo aqui dentro. Importar pelo menos janeiro. Entenda também que ele demora um pouquinho porque ele está fazendo a consulta na internet do valor do fechamento de mercado, porque aqui é tudo permuta, tá vendo? Tudo que está sendo aqui nessa daqui é permuta. Então, ele está pegando os valores de mercado, por isso que demora um pouquinho mais. Teve um aviso que aconteceu, que é porque eu acabei clicando Enter e não mostrei para vocês. Mas esse aviso, ele é quando você faz uma operação de transferência da criptomoeda. E daí você precisa especificar se essa transferência foi uma transferência para uma outra conta, que você pode ter várias contas dentro da planilha, ou se você estava fazendo um pagamento, ou se você estava fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma outra transferência para... Aqui, ó. Vamos ver. Essa daqui, ó. Então, um bom exemplo aqui para explicar. Então, essa daqui é um send, ou seja, ele enviou a criptomoeda para alguém. Então, você tem que especificar aqui na planilha se foi efetivamente um pagamento, se foi uma transferência, um pagamento, uma doação, uma retirada. Então, caso tenha sido uma transferência, você tem que indicar qual que é a conta destino. Aqui a gente só tem a conta da Binance, mas eu vou cadastrar aqui, por exemplo, a crypto.com. Enter. Conta não existe. Deseja cadastrar? Sim. Então, crypto
Crypto.com, é a moeda principal em dólar, é uma exchange no exterior, adicionar. Então, eu vou deixar selecionada por quê? Porque daí eu estou dizendo o seguinte para a planilha, olha, esse lançamento, ele é uma transferência que eu estou fazendo da Binance para Crypto.com, tá? Então a gente vai importar, ok. E daí tem uma última transferência também. Agora eu vou usar um outro exemplo. Essa transferência, na realidade não é uma transferência, é um pagamento. Você usou para pagar, para comprar alguma coisa. Então são 14.414 dólares, é um valor relativamente alto. O USDT eu disse dólar porque ele é uma stablecoin pareada no dólar, então 17 mil dólares. Então assim, pode ser, comprei alguma coisa com a criptomoeda, então é um pagamento, tá? E o valor de mercado do ativo, por quê? Ele pegou, né? Se você tirar, ele tira. Mas ele pegou o valor de mercado do ativo. Por quê? Qual que é o valor dessa alienação? Quando você paga alguma coisa, comprei alguma coisa com a criptomoeda, é uma alienação, então é tributável. Então ele é tributável pelo valor de mercado quando você está alienando esse ativo. E agora é interessante eu dizer para que tem essa moeda de transição, tá? Dependendo da moeda que está sendo movimentada, não existe uma correlação direta com o real, tá? Então, por exemplo, SAND, daí você tem que pegar lá na API da Binance SAND e real, mas não necessariamente tem, ela não disponibiliza todas as cotações convertidas para real. Então, eu faço a conversão de SAND para Tether, para essa moeda USDT, e daí depois de USDT para BRL. Você não percebe isso aqui na operação, tá? Mas quando não tem quando ele não consegue identificar diretamente o preço daquela moeda, ele intermedia usando a USDT. Por enquanto só ela, na medida que a gente for desenvolvendo, podemos adicionar outras opções. E aqui a parte envolvida também é interessante que eu coloco aqui a chave, esse código, essa codificação, porque o relatório da Binance me dá esse código e você pode aqui digitar, né, eventualmente, o nome da parte, se você está comprando alguma coisa, enfim. Aí você pode fazer isso aí, tá? Depois de importado todos os dados, a gente vai entrar aqui na janela de operações. E na janela de operações, vocês vão ver que o primeiro lançamento já é uma permuta. Então, assim, se eu comecei a importar 2022 e não importei 2021, quando eu for processar, ele vai me dar um erro. Ele vai falar, olha, a moeda alienada não foi localizada na carteira. Por quê? Porque eu não comprei esse ativo, né? Não comprei. Eu não tenho 22,50 NAR para comprar BUSD. Eu não tenho esse ativo. Eu teria que cadastrar. Então, 01/01/22, compra. Vamos colocar aqui que eu gastei R$200. NEAR. E comprei as 22,50. Isso. Pega o PTAX, adiciona. Agora, se eu fizer essa operação, eu vou ter efetivamente 22. Coloquei compra. Compra 0. Agora eu tenho efetivamente saldo para fazer a operação da permuta, tá? Mas na próxima já vai me dar erro de novo. Então, o ponto que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, que a gente não tem como começar a operar a partir de um momento diferente do seu momento inicial, porque você não vai ter as informações. Você poderia colocar os seus saldos iniciais, colocar as compras e tudo mais? Poderia, mas você não vai ter o histórico exatamente. Ou seja, essa compra aqui que eu lancei de NAR, ela tem aqui o PTAX do dia 1º, ela não tem o PTAX da data da compra, né? Ela tem PTAX porque eu estou cadastrando saldo do dia 1º. Então acaba ficando um pouco complicado. Então a minha recomendação é que vocês sempre façam o processo através do lançamento total, ou seja, começa pelo primeiro ano que teve as operações, e daí depois passa para o segundo ano, terceiro ano, e cadastra em todos os anos.
A planilha ela tem já a parte de impostos atualizada, então até 2023 vocês vão ter um formato de tributação e daí a partir de 2024 vem um outro formato. Bom, o terceiro relatório que eu vou mostrar para vocês de exemplo, ele é um relatório também, já pegou pela metade do caminho, ou seja, existem operações anteriores a essa, mas fala muito dos earn, né? Então, é um relatório que eu queria mostrar para vocês o seguinte, que eu posso importar ele buscando os dados aqui da API, ou seja, os valores de mercado, tá? Mas não é necessário, porque se eu tirar essa cotação, eu consigo fazer o processo um pouco mais rápido. Ele não precisa ficar se conectando na internet, tá? Para buscar os dados. E daí, conforme a gente processa, eu vou mostrar para vocês. Esses primeiros eu coloquei o valor de mercado, tá? Então, vou processar 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui para frente eu já não coloquei valor de mercado. Então, quando eu fechar e atualizar as carteiras, vocês vão ver que eu tenho já os ativos aqui na posição, mas o preço de aquisição é zero, porque eu recebi ele de bonificação, então ele entra para mim com custo zero. Quando você for vender ele, quando você aliena ele, aí sim o seu ganho de capital ele é sobre o valor total da alienação, porque o custo de aquisição dele é zero. Então é um pouco indiferente se você cadastra, se você faz a importação com o valor de mercado ou sem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam testar essa ferramenta. Foi muito importante para o desenvolvimento da planilha, para facilitar o uso de vocês. E eu acho que daqui a gente consegue alcançar um novo patamar para a planilha, uma nova quantidade de usuários interessados, porque a planilha ela faz para você o acompanhamento e ela faz toda a parte tributária, todas as atualizações de valor, ela te dá os relatórios de bens e direitos, te dá ali os relatórios de apuração. Então você com muita facilidade agora consegue importar todos os seus dados, processar todos esses dados e em questão de minutos você já tem ali todo o seu relatório do imposto de renda na mão, né, na palma da mão. Então fica muito eficiente a ferramenta, você não precisa mais obrigatoriamente digitar na mão. E se você tem aí uma outra corretora, uma outra exchange, e você queira também participar desse processo de importação, a gente pode trabalhar. Eu preciso da ajuda de vocês para receber esses relatórios, para que eu possa incorporar dentro do sistema de importação da planilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se quiserem, se inscrevam para saber mais novidades do canal, de novas planilhas e tudo mais. Agradeço se você ficou até aqui e te desejo um grande abraço. Até mais.